Em dezembro de 2024, os cientistas do Sistema Atlas, Asteroide Terrestrial Impact Last Alert System, baseado no Chile, fizeram uma descoberta que atraiu a atenção do mundo inteiro, um asteroide potencialmente perigoso, denominado 2024 YR4, que tem uma chance preocupante de impactar a Terra em 2032. A notícia gerou uma onda de preocupação, pois, embora o asteroide seja relativamente pequeno, o impacto de um corpo do tamanho dele pode causar danos consideráveis. O 2024 YR4 foi inicialmente identificado como um asteroide próximo à Terra, ou NEO, Near Earth Object, que é um tipo de objeto celeste que passa relativamente perto de nosso planeta, mas não é incomum para cientistas monitorarem tais objetos, uma vez que vários deles orbitam o Sol e podem se aproximar da Terra. O tamanho estimado do asteroide 2024 YR4 varia entre 40 e 100 metros de diâmetro, o que o coloca na categoria de asteroides potencialmente perigosos. Em termos astronômicos, asteroides com esse tamanho podem causar impactos significativos, semelhantes aos que, teoricamente, poderiam ter causado catástrofes regionais ou até globais. Para ter uma ideia do impacto potencial, é importante lembrar de eventos passados como a explosão de Tunguska, na Rússia, em 1908. Embora esse evento tenha sido causado por um asteroide de tamanho muito menor do que o 2024 YR4, ele causou uma onda de choque que destruiu milhares de quilômetros quadrados de floresta, com uma força equivalente a mais de 10 megatoneladas de TNT. O evento de Chelyabinsk, na Rússia, em 2013, também foi resultado da entrada de um asteroide menor na atmosfera da Terra, mas a explosão causou uma onda de choque que danificou mais de 7.000 edifícios, deixando mais de 1.500 pessoas feridas. Inicialmente, a probabilidade de impacto do asteroide 2024 YR4 foi calculada em torno de 1,2% para 2032. Embora parecesse uma chance baixa, o risco ainda era significativo, considerando que, em termos astronômicos, essa era uma possibilidade real. No entanto, com o avanço das observações e a coleta de mais dados, essa estimativa foi revista para algo muito mais alarmante. Cientistas agora indicam que a chance de o 2024 YR4 impactar a Terra em 2032 subiu para 3,1%. Embora ainda não seja uma probabilidade altíssima, essa é uma das maiores estimativas de risco de impacto já registradas para um asteroide. É importante entender que o risco de colisão não significa necessariamente que a Terra vá ser destruída ou sofrer uma catástrofe global, mas sim que a colisão poderia ter impactos consideráveis em uma região específica do planeta. Dependendo da localização do impacto, o asteroide poderia gerar uma explosão de grande magnitude, causaria incêndios florestais e tsunamis, e teria o potencial de afetar as populações próximas, além de produzir um impacto econômico e ecológico significativo. Se o impacto ocorresse no mar, como o impacto de Chelyabinsk, a onda de choque poderia causar danos a centenas de quilômetros da costa, afetando populações e infraestrutura costeira. O que torna esse risco ainda mais intrigante é que os astrônomos agora estão focados em entender melhor a órbita e o comportamento do 2024 YR4, que pode ser imprevisível, mesmo com a tecnologia avançada de monitoramento disponível atualmente. O asteroide ainda é relativamente difícil de rastrear com precisão devido à sua órbita, que o leva a se aproximar da Terra a uma velocidade significativa, tornando-o um alvo pequeno e rápido para os telescópios. Além disso, é possível que o risco de impacto não se concretize, pois o caminho do 2024 YR4 pode ser alterado com o tempo devido a uma série de fatores, como o efeito Yarkovsky, que descreve a alteração na órbita de um asteroide devido à radiação térmica emitida pelo próprio corpo. Esse efeito pode fazer com que um asteroide mude sua trajetória ao longo do tempo, o que significa que ele poderia ser desviado de sua rota de colisão com a Terra, tornando o impacto cada vez mais improvável. Com isso em mente, diversas agências espaciais internacionais estão trabalhando para monitorar o asteroide e desenvolver estratégias para mitigar um possível impacto. A NASA, por exemplo, já está engajada em várias missões para estudar e desviar asteroides, como o programa NEO Observations Program, que visa rastrear objetos próximos à Terra com o objetivo de prever e evitar futuros impactos. Uma das mais importantes iniciativas recentes da NASA foi a missão DART, Double Asteroid Redirection Test, que foi lançada com o objetivo de testar a viabilidade de desviar um asteroide de sua trajetória usando o impacto de uma nave espacial.
A missão DART foi um sucesso em setembro de 2022, quando a nave espacial se colidiu com o asteroide Didymos B, um asteroide binário, alterando sua órbita e confirmando que, em teoria, um impacto de alta velocidade poderia mudar a trajetória de um asteroide. Este tipo de missão é considerado um possível modelo para futuras tentativas de desviar asteroides, caso um risco real de impacto seja identificado. A Agência Espacial Europeia, CSA, também tem investido em programas semelhantes, incluindo o ERA, que será uma missão complementar da NASA, focada em estudar a mudança na órbita do asteroide. Esses programas são essenciais, pois, embora as chances de 2024 YR4 atingir a Terra sejam relativamente pequenas, a possibilidade ainda existe e, com o avanço das tecnologias de desvio de asteroides, a humanidade pode estar mais preparada para evitar uma catástrofe como as que ocorreram no passado. Para o público em geral, a questão do impacto de asteroides frequentemente parece distante, quase ficcional, mas é um risco real que os cientistas estão levando muito a sério. O aumento do interesse e do financiamento para a pesquisa de asteroides nos últimos anos reflete o crescente entendimento da gravidade dessa ameaça. A comunidade científica continua a monitorar o 2024 YR4 de perto e a coletar dados para determinar se, no futuro, será necessário tomar medidas para desviar seu curso. Por enquanto, o risco permanece baixo, e, de acordo com especialistas, ainda é possível que o asteroide desvie de sua trajetória de colisão com a Terra. No entanto, a situação serve como um lembrete de que o espaço é vasto e cheio de objetos potencialmente perigosos que podem cruzar o caminho do nosso planeta. A situação do 2024 YR4 é um exemplo claro de como as novas tecnologias e métodos de monitoramento estão tornando possível prever e, possivelmente, evitar catástrofes antes que elas aconteçam, o que aumenta as chances de um futuro mais seguro para a Terra. O asteroide 2024 YR4, que foi identificado em dezembro de 2024, rapidamente se tornou um dos objetos mais estudados e discutidos dentro da comunidade científica e além. O motivo de tanta atenção é o fato de que ele apresenta uma chance de colisão com a Terra em 2032, que inicialmente foi considerada baixa, mas, à medida que mais dados sobre o asteroide foram coletados, as chances de impacto aumentaram. A possibilidade de que um asteroide desse porte atinja o nosso planeta não é algo trivial e tem gerado um intenso debate sobre o que pode ser feito para mitigar esse risco. A descoberta do 2024 YR4 foi realizada por meio do Sistema de Monitoramento Atlas, uma rede de telescópios automatizados que foi projetada para detectar objetos próximos à Terra. Esse sistema tem sido fundamental na identificação de asteroides que poderiam representar uma ameaça para o nosso planeta. No caso específico do 2024 YR4, ele foi identificado a partir da observação de sua órbita e de sua aproximação com a Terra. O asteroide foi inicialmente estimado em cerca de 40 metros de diâmetro, mas, à medida que mais medições foram realizadas, esse valor foi ajustado para algo entre 40 e 100 metros, o que coloca o 2024 YR4 na categoria de objetos potencialmente perigosos. A chance de colisão com a Terra foi inicialmente calculada em 1,2%, mas, com o aumento da precisão dos dados sobre a órbita do asteroide, essa probabilidade foi revista para 3,1%. Embora ainda seja uma chance relativamente pequena, essa probabilidade é considerada significativa, considerando o tamanho e o impacto potencial de um asteroide dessa magnitude. Para dar um contexto, objetos com esse tamanho, se colidirem com a Terra, podem causar danos substanciais, incluindo a destruição de grandes áreas e efeitos ambientais devastadores, como incêndios florestais, tsunamis e até alterações climáticas regionais devido à poeira e detritos lançados na atmosfera. É importante destacar que, apesar do aumento na probabilidade de impacto, os cientistas continuam a realizar observações do 2024 YR4 para monitorar sua trajetória e refinar as estimativas sobre o risco de colisão. Isso se deve ao fato de que a órbita de asteroides pode ser afetada por diversos fatores ao longo do tempo, como a gravidade de outros corpos celestes, o efeito Yarkovsky, um fenômeno físico que descreve a mudança de órbita de um asteroide devido à radiação térmica que ele emite, e até mesmo colisões com outros objetos espaciais. Esses fatores podem fazer com que um asteroide altere sua trajetória ao longo de décadas, o que torna o monitoramento contínuo essencial para garantir que o risco seja avaliado com precisão.
Em relação ao impacto em 2032, mesmo que o asteroide colida com a Terra, é difícil prever exatamente o tipo de danos que ele causaria. A gravidade do impacto depende de diversos fatores, como o local da colisão, a velocidade do asteroide ao atingir a atmosfera e sua composição. Por exemplo, se o impacto ocorrer no mar, pode gerar um grande tsunami, com danos a áreas costeiras e ilhas. Se o impacto ocorrer em uma região densamente povoada, os danos podem ser ainda mais catastróficos, com a destruição de cidades inteiras e centenas de milhares de mortes. Em 1908, o impacto de um asteroide ou cometa na região de Tunguska, na Sibéria, gerou uma explosão equivalente a 10-15 megatoneladas de TNT, destruindo cerca de 2.000 km² de floresta. Embora esse evento tenha ocorrido em uma área remota e não tenha causado vítimas humanas, ele demonstrou o tipo de destruição que um impacto de asteroide pode causar. A mesma situação pode ocorrer com o 2024 YR4, mas, dessa vez, com a possibilidade de áreas urbanas e mais densamente povoadas serem afetadas. Outro exemplo importante a ser considerado é o evento de Chelyabinsk, ocorrido em 2013, quando um meteoro de cerca de 20 metros de diâmetro entrou na atmosfera da Terra e se desintegrou, causando uma onda de choque que danificou mais de 7.000 edifícios e feriu mais de 1.500 pessoas. Embora o asteroide 2024 YR4 seja maior, o evento de Chelyabinsk mostrou como um asteroide de tamanho moderado pode causar danos significativos e afetar uma grande área. Embora o risco de impacto ainda seja considerado baixo, é vital que as agências espaciais internacionais estejam preparadas para lidar com qualquer eventualidade. A NASA, por exemplo, está implementando diversos programas para monitorar asteroides e desenvolver tecnologias para desviar potenciais ameaças. O programa NEO Observations, que tem como objetivo identificar e rastrear objetos próximos à Terra, é uma das iniciativas mais importantes nesse sentido. Além disso, a NASA também tem investido em missões de mitigação, como a missão DART, Double Asteroid Redirection Test, que foi lançada com o objetivo de testar a viabilidade de desviar um asteroide de sua trajetória usando uma nave espacial. A missão DART foi lançada com sucesso em 2021 e colidiu com o asteroide Didymos B, um asteroide binário, em setembro de 2022. O objetivo dessa missão foi testar se o impacto de uma nave espacial poderia mudar a órbita de um asteroide, e os resultados mostraram que, sim, é possível alterar a trajetória de um asteroide de forma eficaz. Esse tipo de missão tem grande importância para a segurança futura da Terra, pois, caso seja identificado um asteroide com risco de colisão, técnicas de desvio como essa poderiam ser aplicadas para evitar um desastre. Além da NASA, a Agência Espacial Europeia, CSA, também está desenvolvendo estratégias para mitigar o risco de asteroides. Uma das iniciativas da ESA é a missão Hera, que será lançada em 2024 e tem como objetivo estudar o efeito do impacto da missão DART no asteroide Didymos B. Isso ajudará a entender melhor como um desvio de trajetória pode ser feito em asteroides com características diferentes das de Didymos, permitindo que futuras missões possam ser mais eficazes. Outras organizações e observatórios ao redor do mundo, como o Minor Planet Center e o Observatório de Arecibo, também têm desempenhado papéis cruciais no monitoramento de asteroides e no fornecimento de dados necessários para prever o impacto de asteroides como o 2024 YR4. O avanço das tecnologias de monitoramento e rastreamento de objetos espaciais tem sido fundamental para a identificação precoce de possíveis ameaças e para a formulação de estratégias de mitigação. O aumento da probabilidade de impacto do asteroide 2024 YR4 também destaca a importância de uma colaboração global no enfrentamento de riscos espaciais. A ameaça de um impacto de asteroide não conhece fronteiras e pode afetar qualquer parte do planeta. Portanto, é essencial que países e agências espaciais de todo o mundo trabalhem juntos para monitorar asteroides e desenvolver tecnologias para desviar ou mitigar o risco de colisão. Além disso, também é importante que os governos invistam em políticas públicas e protocolos de emergência para lidar com os efeitos de um possível impacto, como o deslocamento de populações e o planejamento de estratégias de resiliência. O asteroide 2024 YR4 é um lembrete de que a Terra não está imune a eventos catastróficos causados por objetos vindos do espaço. Embora a probabilidade de impacto seja relativamente baixa, a possibilidade de que um asteroide desse porte atinja nosso planeta é real e não pode ser ignorada.
À medida que os cientistas continuam a monitorar o 2024 YR4 e outros asteroides, a humanidade deve estar preparada para responder a essa ameaça, seja por meio de estratégias de mitigação, seja por meio de medidas de preparação e resiliência. O avanço das tecnologias de monitoramento e a colaboração internacional serão fundamentais para garantir a segurança da Terra e de suas populações diante de futuros riscos espaciais. Com o tempo, as agências espaciais de todo o mundo continuam a melhorar suas tecnologias para monitorar asteroides e outras ameaças do espaço. A colaboração entre países e cientistas de diversas áreas é essencial para garantir que, no futuro, a humanidade possa lidar com situações como a do 2024 YR4, caso elas se tornem uma ameaça real. Felizmente, as ferramentas e os métodos de rastreamento estão melhorando a cada dia, e cada nova missão, como a DART, traz mais esperança de que, se o impacto acontecer, estaremos preparados para desviar ou mitigar os danos. A situação do 2024 YR4, com sua previsão de possível impacto em 2032, é uma advertência para nossa vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, um lembrete da importância de estarmos sempre atentos e preparados. Embora a probabilidade de colisão ainda seja baixa, o fato de estarmos trabalhando ativamente para prevenir possíveis catástrofes espaciais mostra como a ciência e a tecnologia podem nos proteger contra ameaças inesperadas do universo. E aí, gostou de saber mais sobre esse asteroide e as possíveis ameaças que ele representa? Se você curtiu o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo importante como esse. Deixe nos comentários de onde você está assistindo e se você acredita que estamos prontos para lidar com as ameaças do espaço. Fico curioso para saber a sua opinião. Obrigado por acompanhar e até o próximo vídeo.